Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. O capitão Marcus Williams caminhava lentamente pela calçada arborizada do centro de Montgomery, Alabama. Ele estava ereto e relaxado. Seu uniforme azul marinho impecavelmente passado moldava cada linha de seu corpo atlético. Em seu peito, suas medalhas brilhavam orgulhosamente ao sol do meio-dia. A estrela de bronze, a medalha de mérito e, mais recentemente, a distinção por serviços humanitários. A cada passo, o metal tilintava suavemente, um lembrete do peso de sua responsabilidade, mas também de sua honra. Com apenas 32 anos, Marcus ascendeu na hierarquia da Força Aérea com uma disciplina e determinação que poucos poderiam igualar. Vindo de um bairro modesto em Baltimore, criado por uma mãe solteira que conciliava 2 empregos, ele cresceu sabendo que o sucesso exigiria não o dobro, mas 10 vezes o esforço de seus colegas. Alistou-se aos 18 anos, desafiando todas as probabilidades, provando em cada avaliação, em cada missão, que merecia seu lugar. Ao longo dos anos, tornou-se um dos poucos oficiais negros em sua base, respeitado por seus pares, mas ainda frequentemente visto com desconfiança silenciosa. Naquele dia, ele estava saindo de um evento que deveria ter sido uma conquista suprema. Durante uma cerimônia solene realizada em um centro de veteranos, ele foi homenageado por seu papel decisivo em uma missão humanitária no Oriente Médio. Ele e sua unidade organizaram a evacuação de centenas de civis presos em uma zona de conflito, salvando vidas, arriscando as suas próprias. Um reconhecimento público de seu comprometimento, um sonho que ele alimentava desde a infância. Ele posou para fotos, recebeu abraços e sinceros parabéns. Ele se sentiu visto. Mas essa visibilidade de repente assumiria um significado totalmente novo. Ao se aproximar do carro, estacionado paralelamente em uma rua tranquila, uma caminhonete da polícia apareceu bruscamente e freou bruscamente. Marcus freou bruscamente. As 2 portas se fecharam simultaneamente, e 2 policiais saíram correndo, já com as armas em punho. Capitão Williams, põe as mãos no carro. Agora, ordenou o mais jovem dos 2, um homem branco de rosto fechado, cujo distintivo dizia oficial Bradley. Marcus piscou, surpreso. Tudo ao seu redor pareceu desacelerar. O contraste entre a solenidade da cerimônia da qual acabará de sair e a agressividade brutal daquela cena era irreal. Mas seu treinamento militar o mantinha aparentemente calmo. Ele ergueu as mãos lentamente, com o olhar fixo. Sou o capitão Marcus Williams, da Força Aérea dos Estados Unidos. Acabei de ser condecorado por... Mãos no capô, agora. Cortou o outro agente mais velho de aparência dura, Tenente Rourke, de acordo com o distintivo em seu uniforme. Marcus Obedisu. Sentiu o metal quente sob as palmas das mãos. Apesar da descarga de adrenalina, falou com uma voz calma, quase gentil. Aqui estão meus documentos. Minha identidade militar. Está tudo em ordem, disse ele, estendendo lentamente seu cartão. O policial Bradley agarrou-o, olhou rapidamente, deu de ombros e, sem dizer nada, entregou ao seu colega. Recebemos um relato de um homem negro suspeito em uniforme militar, disse Rourke, sem nem mesmo encará-lo. Você tem autorização para estar aqui? Meu uniforme é de autorização. Vou para casa depois de uma cerimônia oficial, respondeu Marcus pacientemente. Não foi isso que ouvimos, acrescentou Rourke. Existem militares falsos, pessoas que se disfarçam para enganar, para obter vantagens. Você pode muito bem ser um deles. Marcus sentiu um calor estranho subir-lhe pela espinha, uma raiva surda que vinha reprimindo há anos. Respirou fundo. Era sempre a mesma dúvida, o mesmo olhar desconfiado. Seu uniforme, em vez de ser um sinal de confiança, estava se tornando um alvo. Minha identidade é autêntica. Você pode ligar para a base Maxwell. Eles confirmarão minha patente e minha presença na cerimônia. Ele esperava que a menção daquela base, a cerca de 20 minutos de distância, fosse suficiente para fazer os agentes hesitarem. Mas o olhar de Bradley escureceu. Muitos detalhes, para ser honesto, ele disse friamente. Sem aviso, ele agarrou o braço de Marcus e o torceu para trás. Você está preso por suspeita de fraude militar e roubo de identidade. Marcus cerrou os dentes quando as algemas se fecharam em seus pulsos. Ele podia ouvir as pessoas diminuindo o ritmo ao seu redor,
algumas pegando seus celulares, outras sussurrando. A vergonha o invadiu de repente. Não porque tivesse feito algo errado, mas porque sabia que, naquele preciso momento, sua humanidade, sua dignidade e seus anos de serviço tinham sido pisoteados. O algemas quebradas nos pulsos de Marcos com um som agudo e brutal, como um cutelo. Ele poderia jurar que o mundo havia parado por um instante. O metal frio ardeu em sua pele, mas não foi nada comparado à dor da humilhação. O sol continuou a brilhar, indiferente, enquanto ao seu redor, os transeuntes diminuíam o ritmo, paravam, pegavam seus celulares, registrando irrestritamente aquela cena que não entendiam. Um homem negro uniformizado, algemado. Para alguns, era um espetáculo. Para outros, era confirmação de suas suspeitas, de seus preconceitos enterrados. Este é um militar falso. O que ele fez? Ele roubou aquele uniforme ou algo assim? Sussurros irromperam, câmeras filmaram. E Marcos, preso no silêncio da injustiça, só conseguia olhar para o asfalto, tentando não explodir de raiva, de humilhação. Ele era jogado no carro da polícia em cerimônia. O interior cheirava a suor, plástico queimado e resignação. Seus protestos calmos, mas firmes, foram completamente ignorados. Você está cometendo um erro. Sou oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Ligue para a base aérea Maxwell. Verifique meu registro. Silêncio, gritou o oficial mais jovem. Conhecemos o seu tipo. Você se acha acima da lei. Para o delegacia de polícia, a atmosfera era ainda mais assustadora. Marcos foi levado embora sem que ninguém realmente o olhasse. Não como um homem. Não como um capitão. Mas como um incômodo que queriam silenciar. O interrogatório os comeu logo depois, em uma sala sem janelas iluminada por uma luz neon fraca. Por que você usou esse uniforme? Você realmente já esteve no Oriente Médio? Quem lhe deu essas medalhas? A forma como as perguntas foram formuladas sugeria que eles já tinham a resposta. Uma resposta pronta, forjada ao longo de décadas de desconfiança racial. Cada palavra que Marcos dizia parecia se chocar contra um muro de indiferença. Filhou o uniforme não era mais suficiente para convencer. Sua patente, seu histórico militar, suas cartas de recomendação, tudo parecia ter evaporado em uma névoa de suspeita. Como se, naquela sala, ele não passasse de um homem negro de terno. E nada mais. No dia seguinte, imagens de sua prisão já havia circulado nas redes sociais. No TikTok, Instagram, Facebook. Os vídeos, filmados de 3 ângulos diferentes, mostravam os policiais armados, as algemas e Marcos parado ali, impassível, mas sendo conduzido à força. Os comentários foram mistos. Respeite nossos soldados, mesmo que sejam negros, escreveu um ex-soldado. Mas outros. Ele provavelmente é um impostor. Desde quando homens negros são capitães? Ele provavelmente comprou esse uniforme. Ele é mais uma vítima autoproclamada. O canais de televisão locais abordou o assunto com voracidade cínica, alimentando a controvérsia. Alguns convidados falaram de precauções legítimas da lei, outros de possível fraude em larga escala. Poucos mencionaram seu histórico de serviço. Poucos mostraram seu rosto fora do contexto da prisão. Em sua casa, a notícia atingiu sua família como um furacão. A mãe dele, Cynthia Williams, uma enfermeira aposentada, soube da notícia por meio de uma ex-colega. Ao ver as imagens, desabou no sofá da sala, com as mãos sobre a boca. Ela havia criado Marcos para ser honrado, para se esforçar, para acreditar que, se trabalhasse o dobro, seria respeitado. Tudo isso por nada, ela sussurrou entre soluços. O pai dele, Henrique Williams, um ex-sargento do exército, ficou paralisado a princípio. Então, ligou a televisão e assistiu em silêncio por vários minutos, de braços cruzados. Quando sua esposa colocou a mão sobre a dele, sentiu seu tremor. Uma única lágrima rolou lentamente por sua bochecha. No escritório militar, seus superiores tentaram apoiá-lo. Rangeu os dentes. Um deles, o coronel Davidson, declarou: Acreditamos no Capitão Williams. Mas, por enquanto, precisamos deixar o processo seguir seu curso. Suspenso como medida de precaução, Marcos teve que entregar seu distintivo, sua arma, seu acesso. Ele deixou a base como um estranho. O mundo ao qual ele serviu por mais de uma década lhe deu as costas sem dizer uma palavra.
Ele se viu imerso em um sistema judicial frio, administrativo e cegou às suas explicações. Os documentos que ele apresentou, seus certificados de treinamento, cartas de recomendação, fotos de missões humanitárias, depoimentos de seus homens, pareciam deslizar sobre a superfície de uma barreira burocrática. Os investigadores não estavam ouvindo. Estavam preenchendo requisitos. Ele era oficialmente acusador de usurpação de função militar, um crime federal. Se condenado, ele enfrentaria até 5 anos de prisão e uma dispensa desonrosa. Mas Marcos sabia. Ele sabia que era apenas uma desculpa. O verdadeiro crime era por ter usado este uniforme com orgulho mesmo sendo negro. As semanas seguintes foram uma tortura. Ele enfrentou o olhar dos seus colegas. Alguns se tornaram frios, outros francamente hostis. Aqueles que o apoiavam o faziam em particular. Nos corredores, ninguém mais falava com ele. Os sorrisos haviam desaparecido. Um dia, enquanto ia buscar suas coisas em seu antigo escritório, ele ouviu 2 soldados cochichando. Você viu? Ele achou que ia nos enganar. Pode apostar, um herói de guerra. Mas Jasmine, sua noiva, permaneceu seu pilar linda, brilhante e tenaz. Ela era uma advogada de direitos civis que conhecia os meandros do sistema judiciário. Desde o primeiro minuto, ela assumiu o comando. Eles não vão te esmagar, Marcos. Não você. Não depois de tudo que você passou. Ela montou defesa legal feroz. Ela escreveu petições, apresentou recursos, exigiu acesso às gravações e imagens da cerimônia na base. Ela ligou para seus ex-companheiros, seus superiores e jornalistas independentes. Ela contatou a NAAC, com congressistas progressistas, com ativistas veteranos. E aos poucos, uma outra verdade começaram a surgir. Mas a que custo? Através dessa provação, Marcos descobriu uma força insuspeita, forjada no fogo da humilhação e da injustiça. Não se tratava mais apenas de limpar seu nome, mas de fazer ouvir as vozes de todos aqueles que haviam sido silenciados. Ele compreendeu que sua luta ia além de si mesmo. Agora carregava consigo as esperanças e as dores de inúmeros outros. Todas as noites, ele repassava os acontecimentos em sua cabeça. Lembrava-se da onda de frio das algemas, do olhar desviado de um colega que ele havia ajudado, dos comentários de ódio nas redes sociais. Ele nunca foi um soldado, mas um que se faz de herói. Essas palavras o feriram, mas não o extinguiram. Elas o endureceram. Jasmine, incansável, organizou uma coletiva de imprensa em um centro comunitário. As câmeras se alinharam. Marcos, em trajes civis, com as mãos ligeiramente trêmulas, falou para uma sala lotada e um país atento a cada palavra sua. Ele falou sem notas, sem rodeios. No dia em que fui preso, eu usava um uniforme de capitão, mas isso não foi suficiente para provar minha lealdade. Minha pele falou mais alto que meu histórico. Não é um erro, é um sintoma. Ele falou de seu comprometimento, dos sacrifícios, dos anos de silêncio e disciplina. Falou de seu pai, um ex-soldado, de sua mãe, uma enfermeira que tratou os feridos sem nunca fazer perguntas, de todos aqueles negros que servem seu país nas sombras, sem nunca receber a honra que merecem. O depoimento foi um choque. As redes se inflamaram, mas desta vez na direção oposta. Veteranos de todas as origens publicaram suas histórias. Oficiais negros começaram a se manifestar, denunciando o que há muito tempo mantinham em silêncio. Figuras públicas se posicionarão. O exército, sob pressão, abriu uma investigação paralela. Descobriu-se que vários processos disciplinares contra militares negros estavam contaminados por irregularidades. E-mails internos revelaram preconceitos arraigados, julgamentos precipitados e acusações baseadas em suspeitas sem provas. Marcos não era um caso isolado, ele era o rosto de uma realidade sistêmica. O julgamento que se seguiu foi acompanhado por toda a nação. Provas de seu serviço, cartas de seus antigos superiores, depoimentos de soldados que ele comandou, tudo foi finalmente ouvido. Um a um, os argumentos da acusação foram caindo. A sentença foi proferida. Inocente. E, além desse veredito, os próprios militares tiveram que reconhecer suas falhas. Marcos foi reintegrado honrosamente. Mas ele sabia que a lesão ia além de um registro corrigido. Em um discurso para uma plateia de jornalistas, soldados e civis, ele declarou com voz firme, mas emocionada: Sou o capitão Marcos Williams.
Não apenas por ter uma patente, mas porque servi com lealdade, dignidade e amor ao meu país. O uniforme não protege contra o racismo, mas a honra, sim. Esta provação me mudou. Me deu uma missão. E enquanto os homens forem julgados não por suas ações, mas por sua aparência, continuarei a me manifestar, a testemunhar, a lutar. Sua história se tornou um símbolo. Ele foi convidado para universidades, academias militares e conferências de direitos civis. Jovens ativistas disseram: quero servir como Marcos. Campanhas pela reforma do sistema disciplinar militar basearam-se em seu testemunho. Ele não era mais apenas um capitão. Ele havia se tornado uma voz. Farol. Uma promessa. E ele tinha a intenção de cumprir essa promessa.